profeta Isaías, capítulo 29. Quando você encontrar, deixa essa página marcada, por favor. Nós vamos fazer a leitura de um texto e pensar um pouco, tirar uma reflexão. Você sabe que o profeta Isaías, ele foi o maior de todos os profetas messiânicos. Era o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. E ele exerceu o seu ministério no período pré-exílico, que é aquele período que antecede a deportação dos judeus para a Babilônia. Isaías, como muitos homens de Deus, foi um profeta enviado por Deus para repreender o povo, para alertá-los. E o texto que nós vamos ler mostra o descontentamento de Deus com o ativismo religioso daqueles que se reuniam para buscar a Deus, que entoavam cânticos espirituais, que honravam a Deus com os seus lábios, quando no coração eles negavam a Deus. Eles honravam a Deus com os lábios, mas aquele culto que eles ofereciam não agradava a Deus em nada, porque eles viviam preceitos humanos. Os profetas eram falsos. E esses profetas falsos, eles ensinavam coisas que geravam no povo uma fé que não é a fé que agrada a Deus. Então as pessoas tinham a sensação de estarem realizadas, quando na verdade não estavam. E elas nutriam a expectativa de viver algo que não iriam viver. E Deus está querendo tirar as vendas dos olhos, querendo mostrar que tudo aquilo era uma farsa, e que apesar deles estarem reunidos com cânticos espirituais, oferecendo sacrifícios, como o próprio Deus estabeleceu na agenda ou no calendário judaico, apesar de cumprirem aquelas liturgias cerimoniais, o coração deles estava distante de Deus. A ideia da minha mensagem hoje é fazer você pensar no culto que você oferece para Deus. Porque o propósito de estarmos reunidos numa noite como essa é justamente prestar um culto a Deus, uma homenagem a Deus. Por isso que nós cantamos, por isso que nós oramos, por isso que nós ouvimos a pregação. Mas será que Deus recebe a nossa adoração? Será que Deus olha para aquilo que fazemos num lugar como esse e diz: puxa, como eu me senti honrado com a fé deste povo? Então, eu quero começar no capítulo 29, a partir do versículo 8. Isaías capítulo 29, versículo 8, diz assim: será também como um faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Ou seja, parece que ele está alimentado, quando na verdade não está. Está entendendo? Ele sonha que sequioso e ele consegue saciar a sede bebendo água, quando na verdade não, a sua alma está vazia. Aí, observe o que está escrito agora no versículo de número 9, diz assim: tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho,
andam titubeando, mas não de bebida forte. Quer dizer, eles não beberam, mas parece que estão bêbados. Por quê? Porque eles não têm direção, eles não têm rumo. Você sabe o que é titubear? É cambalear, é não conseguir se manter de pé. E que povo é este? O povo que se chama pelo nome de Deus. Olha como Deus descreve o seu povo. Eles acham que estão saciados, mas a alma deles estão vazias. Eles acham que saciaram a sede, quando na verdade eles estão sedentos. Eles estão bêbados, mas não de bebida forte, eles estão embriagados, porque eles não conseguem ficar de pé, eles estão titubeando. Não de bebida forte. Agora olha o verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Presta atenção. Como é que Deus vai puni-los? Como é que Deus vai deixar o povo viver naquela situação? Enviando falsos mestres, líderes cegos. Sabe, eu disse aqui outro dia que, alguns anos atrás, eu ficava chateado, eu tinha dó, quando eu olhava para os líderes máximos da nossa nação, e via os templos cheios de pessoas que estavam sendo manipuladas e enganadas. Hoje eu já não tenho dó, porque esses falsos líderes só existem por causa do povo. O traficante só existe porque existe usuário de droga. E a palavra nos mostra que nos últimos dias iriam surgir muitos falsos mestres, que iriam enganar a muitos. Então, o maior castigo que Deus pode dar para uma igreja não é fechar as portas, mas é colocar alguém que com o seu discurso manipula um povo cego, com preceitos que surgiram na engenhosidade do coração humano, que gera nas pessoas uma falsa fé, e que os une com o propósito de oferecer uma falsa adoração. É o que está acontecendo aqui. Porque perceba, Deus fala de líderes que tinham os olhos vendados. Agora olha o verso 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Ou seja, Deus está descrevendo um povo que não consegue permanecer de pé. Deus está descrevendo um povo que vive uma falsa expectativa, uma falsa fé, porque existe sobre eles a imposição de uma liderança que tem os olhos vendados para a verdade, e não sabe o que lê, não sabe o que diz. Agora olha o versículo de número 13, aqui está o ponto. Diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então o que Deus está dizendo? Esse povo que se aproxima de mim, eles me honram com os lábios, eles cantam bem, o culto é um culto bem apresentado, o culto é um culto festivo. E quando ele fala dessa aproximação, ele está fazendo menção de todas as festas que Deus estabeleceu no calendário judaico: lua nova, Páscoa, primícias, tabernáculos, onde a nação se reunia com o propósito de oferecer a Deus sacrifícios e holocaustos, de entoar cânticos de louvores a Deus. Então Deus está dizendo:
eles me honram com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O temor que eles têm está fundamentado na tradição de homens em que foi instruído. Então perceba, há um ativismo religioso, mas o próprio Deus está mostrando que tudo que eles fazem é exatamente por causa da religiosidade que tinham, e tudo que eles ofereciam com o propósito de adorar a Deus estava sendo rejeitado por um simples motivo. Qual? O coração deles estava distante de Deus. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Santíssimo Pai, mais uma vez nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento dessa palavra. O Senhor fale no nosso ser. O Senhor quer nos instruir através dessa palavra, Pai. Nós estamos aqui para sermos tratados, confrontados. Que o Senhor seja exaltado através desta pregação, Pai. E que aprendamos, de fato, aquilo que agrada o Senhor no culto que oferecemos. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Como eu disse a você, a ideia de Deus ao enviar o profeta Isaías era exatamente mostrar ao povo que aquilo que eles estavam fazendo através do seu ativismo religioso, ao oferecer sacrifícios e holocaustos, ao se reunirem nas assembleias solenes, não estava agradando Deus em nada, porque apesar de o honrarem com suas palavras, com aquilo que falavam, o coração deles estava distante de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura e compreendermos que após o pecado original, quando o homem transgrediu a ordem dada por Deus e por consequência do seu pecado, toda a humanidade foi corrompida, de modo que o homem já nasce tendo como herança o corpo do pecado. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis, capítulo de número 6, na altura do versículo 5, o texto diz lá que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. De modo que Deus olha para a humanidade e se entristece, porque a violência se multiplicava, a malícia se multiplicava, e o homem se tornava cada vez pior, mergulhando na maldade do seu coração. Então, o coração humano, aquele que a Bíblia diz em Jeremias 17, no versículo 9, que é enganoso, perverso em todos os seus caminhos. O coração humano, que Tiago no capítulo 1, versículo de número 8, diz que o homem com um coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O coração representa o centro da personalidade humana. Então Deus sabe que há uma corrupção no homem que é consequência do pecado original. E quando Deus, depois de 400 anos em que os israelitas estiveram cativos no Egito, Deus decide tirá-los de lá. Então Deus envia Moisés a dizer a Faraó que aquele povo que estava escravizado no Egito, eles deveriam sair do Egito para lhe prestar culto no deserto, para lhe oferecer sacrifícios no deserto. Então Deus quer tirar aquele povo da vida de escravos, para que aquele povo oferecesse culto a Deus no deserto. E entenda isso aqui, irmãos. O homem foi um ser criado para a glória de Deus.
Isaías 43, versículo 7, o texto diz que o homem foi feito para o louvor da glória do Altíssimo. Então, como Deus sabe que os descendentes de Abraão estão sendo tirados do Egito, uma nação que havia um panteão de deuses, e o povo estaria sendo levado para Canaã, onde havia também uma diversidade de deuses, Deus vai dizer ao seu povo que ele é único, que só existe um Deus. Quando você lê o Êxodo, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 5, o texto diz que Deus vai dizer a Moisés que ele deveria ir adiante da nação, dizer ao povo que se eles obedecessem diligentemente a sua voz e fizerem o que é reto aos seus olhos, então aquele seria a propriedade peculiar do Senhor, o seu povo, o seu sacerdócio real. Então o povo que havia visto a comida vir do céu, a água sair da rocha, o mar vermelho se abrir em uma só voz, eles vão dizer: tudo o que o Senhor falar, faremos. Então há uma aliança entre Deus e o povo. Agora olha que coisa interessante, vá comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Deus vai dar uma instrução ao seu povo. Capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, olha, no Egito, pirâmide era Deus, vacas era divindade, Faraó era um Deus, pirâmide era Deus. Agora Israel, o negócio é o seguinte: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Deus além dele. Deus está querendo mostrar ao povo que ele é exclusivo, ele é único. Isaías 42, 8 diz que ele não divide a sua glória com ninguém e nem o seu louvor com as imagens de escultura. Ele é único. Aí no versículo de número 5 está escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ou seja, este Deus que é único, ele quer que vocês o amem. Agora entenda, o amor é um sentimento de dedicação. Então a ideia de Deus é dizer: vocês vão se dedicar a mim com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, isso é, com todos os vossos desejos. Ou seja, a dedicação será exclusiva. Vocês serão o meu povo, vocês devem se dedicar a mim, obedecer os meus preceitos, vocês devem me desejar, vocês devem ter a vontade de vocês em perfeita harmonia com a minha vontade, e estas coisas vocês irão ensinar às próximas gerações. Se você observar o verso 7, diz assim, aliás, versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Então isso vai ser para eles um princípio. A nossa dedicação, a nossa vontade, a nossa empolgação, o nosso entusiasmo, a nossa força deve estar em satisfazer a vontade do nosso Deus, que é único. E nós temos que ensinar os nossos filhos. Então o pai andava com o filho dizendo: filho, você tem que se dedicar a Deus, você tem que servir a Deus, e na hora de dormir, filho, não se esqueça de falar com Deus, e quando acordava, filho, agradeça a Deus por aquilo que ele tem feito, e na hora de sair, filho, olha, lembra-te do teu Criador. Era Deus o tempo todo. Era isso que Deus queria do seu povo,
E ele diz: todo o seu coração. Por que tem que ser todo? Porque se 99% do coração humano estiver centralizado em Deus e 0,5% fora dele, já é suficiente para que grandes tragédias aconteçam. Então, se você observar a sequência do texto, Deus vai alertá-los dizendo: olha, quando vocês entrarem lá em Canaã e vocês observarem que a terra é farta, próspera, e vocês vão colher o que vocês não plantaram, e vocês vão experimentar das riquezas da terra, guarda o coração de vocês, para que vocês não se esqueçam que foi o Senhor que te tirou do Egito, da terra da servidão. Cuidado para não se esquecerem de Deus quando vocês estiverem nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Cuidado para vocês não se esquecerem de Deus quando vocês estiverem desfrutando dos benefícios que o Senhor fará a vocês. E o que vai acontecer? Ao longo dos anos, eles vão conquistar a primeira cidade, Jericó, Ai, e eles vão conquistando e conquistando, até os dias de Davi, quando Davi conquistou Jebus, que veio a se chamar Jerusalém. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, nós percebemos que facilmente eles viravam as costas para Deus. Quando eles conquistavam aquilo que Deus havia prometido, quando eles estavam ausentes de guerras, quando eles estavam desfrutando dos privilégios que Deus dava, e o que eles faziam? Eles então abandonavam a obediência à sua palavra. Eles já não davam mais a devida atenção àquilo que Deus estabeleceu como mandamento. E aos poucos eles iam se afastando do Criador, apesar de manterem todo o ativismo religioso. Quando nós começamos a nossa caminhada com Deus e começamos a dar os primeiros passos na fé, nós temos um entusiasmo, uma empolgação, que coisa gostosa, aquela pregação. O pastor pregou 2 horas, mas quando acabou a pregação parecia que foi 5 minutos, de tão bom que estava, não é cansativo, que coisa boa. Não vejo a hora de chegar ao próximo culto e tem aquelas experiências boas, aquele momento agradável, e chegamos em casa, nós vamos orar, e quando acordamos nós vamos orar, e ao sair ao trabalho oramos, quando voltamos oramos também, nas refeições nós oramos. É aquela coisa maravilhosa do início da fé. O problema é que com o passar do tempo, com o passar dos dias, nós percebemos que algumas coisas começam a mudar. Aquilo que para nós era abominável, inconcebível, começa a ser tolerado. Aquilo que antes nós fugíamos, começa a ser aceito. Aquilo que antes era um insulto à nossa fé, de repente começa a ser visto com bons olhos. Então sorrateiramente o pecado vai entrando e a fé vai esfriando, e a pessoa, de maneira imperceptível, ela vai se desconectando com as coisas de Deus. A intensidade das orações diminui, a frequência no culto público diminui, o interesse pelo estudo da Escritura já não é mais o mesmo, e de repente a pessoa vai se distanciando, apesar de cumprir com todo o ritual religioso, apesar de estar reunido a congregação entoando cânticos de louvores a Deus. Em várias ocasiões isso aconteceu com os israelitas. O profeta Amós, ele era contemporâneo de Isaías. Aliás, o profeta Amós, antes mesmo do profeta Isaías, ele vai ser um instrumento de Deus para abrir os olhos de um povo que, apesar da sua religiosidade, estava com o coração totalmente corrompido.
Então Deus vai começar a espremer o povo. Eles vão ter fome, eles vão ter sede. Você quer ver uma coisa? Vá comigo aqui para o livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. A transgressão, a desobediência sorrateiramente vai ganhando espaço. A corrupção vai aumentando. E eu quero mostrar para você que os males que eles começaram a sofrer, na verdade, era o investimento de Deus com a intenção de fazer com que o seu povo abra os olhos. Porque, irmãos, entenda, às vezes, Deus nos leva ao deserto para nos tratar, para nos ensinar. Às vezes Deus permite um período caótico, Deus permite uma dor, Deus permite uma seca, Deus permite o período da dificuldade, para nos falar aquilo que em dias de fartura nós não ouviríamos. Então o que vai acontecer aqui? O que Deus está querendo? Que o coração do seu povo seja transformado. O que Deus está querendo? Que eles acordem para uma realidade. Você tem que se lembrar que lá no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus disse assim: se vocês ouvirem diligentemente a minha palavra e vocês obedecerem o que eu vos mando, então vocês serão benditos ao entrar e a sair, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será a terra que vocês plantar. O inimigo pode vir contra você por um caminho, mas ele por 7 vai fugir de você. Então Deus condiciona o bem-estar do seu povo, o resultado do trabalho deles, a prosperidade dentro da casa, a obediência. Mas no mesmo texto Deus vai dizer que se eles forem desobedientes, então ao invés de bênção, eles viveriam tempos de maldição. Ao invés de paz, haveriam guerras. Ao invés de vitória sobre os inimigos iriam triunfar sobre eles. Ao invés de receberem livramentos de doenças, eles iriam adoecer. Então Deus permite o mal justamente para mostrar para eles: vocês não perceberam que o que vocês estão passando é consequência da dureza do vosso coração? Observe o texto. Amós capítulo 4, versículo 4, diz assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Qual é a acusação que está sendo feita? O pecado do povo, que se multiplica de cidade em cidade. Aí, versículo 4: e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Então o que Deus está querendo mostrar? Olha, vocês estão proliferando em iniquidade, crescendo em iniquidade, multiplicando a transgressão, mas vocês estão trazendo sacrifícios de holocaustos. Ou seja, apesar de estarem distantes de mim com o seu coração, vocês continuam com o seu ativismo religioso. Aí, olha o versículo de número 5: e ofereceis sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais. Então presta atenção. O autor escreve uma fé exibicionista, praticada por alguém que oferece sacrifícios de holocaustos para ser visto. Exatamente como Jesus descreve no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, a vida religiosa dos fariseus, que faziam tudo, as suas altas orações às sinagogas, eles desfiguravam o rosto quando jejuavam, eles davam esmolas e ficavam tocando trombetas. Por quê? Porque a fé deles era uma fé exibicionista. E é exatamente o que está acontecendo aqui.
Porque no versículo 4 diz: multiplicai as transgressões, mas no versículo 5 diz: ofereceis sacrifícios de louvor, apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Yahvé. Então o que você tem que imaginar? Um povo religioso, que vive de aparência, que oferece sacrifícios e holocaustos a Deus, que trazem os dízimos como a lei instituía, mas que na verdade está totalmente com o coração endurecido. E a Bíblia diz em Hebreus 3:12 que um coração mau e infiel afasta o homem de Deus. E o Senhor quer mostrar para eles que apesar dos cânticos, dos sacrifícios que eram oferecidos, apesar dos sacrifícios de louvores, o povo o honrava com os seus lábios, mas o coração estava distante dele. Então nós podemos olhar para a sequência do texto e perceber que eles vão começar a viver uma série de contratempos, e Deus queria que isso servisse para que eles parassem para refletir. Porque você lembra quando aquele filho esbanjador saiu de casa? Ele vai para uma terra longínqua, e ele vai desperdiçar tudo quanto tinha com prostitutas e meretrizes. Aí vem o tempo de escassez, aí vem o tempo da fome, e o texto diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui padeço necessidade? E então ele diz: já sei, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti. Então todo esse caos que nós vamos ler nos versículos seguintes, era Deus querendo provocar uma reflexão na vida de um povo religioso, na vida de alguns que ofereciam a Deus sacrifícios de louvores, que traziam os dízimos, que ofereciam culto a Deus, mas que apesar de todo esse ativismo religioso, o problema deles era o coração. Então observe, capítulo 4, versículo 6, diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os lugares. Ou seja, o tempo de fome, não tinha comida, os dentes estavam limpinhos, porque eles não comeram nada. Deus permitiu que isso acontecesse. Agora olha no final do versículo 6: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Apesar da fome, da escassez, não houve conversão. Agora, veja o versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita, e fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou, e andaram errantes, 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Você percebeu que há um paralelo com o texto que nós lemos no capítulo 29, versículo 8 de Isaías? Não chovia, então a terra secava, e aí o povo andava de um lado para o outro, procurando: e agora, como é que nós vamos fazer? E Deus queria que eles parassem e pensassem: há algo de errado em nós. Contudo, eles não se converteram. Então a fome e a seca não gerou neles o arrependimento necessário. Agora veja o 9, diz assim: feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Quer dizer que agora Deus começa a afetar o trabalho, porque eles plantavam e quando chegava o período da colheita, vinham os gafanhotos e destruíam tudo. E Deus havia prometido que iria abençoar o trabalho das mãos dele, mas eles estão vivendo o contrário. Mas o texto diz na sequência, veja, verso 9: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Quer dizer que
O povo em nenhum momento consegue olhar para si, para o seu interior, para o seu coração e enxergar que toda essa ruína que eles estão vivendo é resultado da distância que há entre o coração deles e o próprio Senhor. Se você observar agora comigo o versículo de número 10, diz assim: enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Agora vem problemas de saúde. Agora o povo adoece, alguns morrem, ainda assim eles não se convertem ao Senhor. Verso 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O profeta Amós está descrevendo, neste cenário, um pano de fundo onde há dor, pranto, lamentos, miséria, fome e sequidão. E o que Deus quer é que o povo sinta um pesar. O que Deus quer é que o povo que o busca pare para pensar que eles estão vivendo o contrário daquilo que Deus havia prometido. Agora presta atenção nisso. 5 vezes nós lemos nos versículos: contudo, não vos converterdes a mim. Contudo, não vos convertestes 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 a mim. Mas este povo que não se converte a Deus era o povo que estava costumeiramente reunidos para cantar cânticos espirituais. Era o povo que se chamava pelo seu nome. Era o povo que, apesar da dureza do coração, estava ali oferecendo sacrifícios e holocaustos. E eu quero mostrar para você que Deus, por ser generoso, Deus, por ser bondoso, com tudo o que aconteceu, fome, sede, miséria, ruína, dor, Deus estava querendo uma mudança, o arrependimento. E ainda que com tais circunstâncias o seu povo não se arrependesse, Deus vai levantar pessoas sinceras para ir lá e dizer: olha, está errado, precisa mudar, precisa haver arrependimento, uma conversão. Há caminhos para o homem que parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. O problema é que o orgulho, irmão, uma das maiores ruínas que pode acontecer no coração humano é o orgulho. Porque o orgulho é um conceito exagerado que a pessoa tem de si mesmo. O orgulhoso não aceita ser repreendido. O orgulhoso ele se sente o dono da verdade. Ai daquele que pensar diferente. Ai daquele que quiser instruí-lo. Ai daquele que confrontar as suas opiniões. Então, olha o que está escrito no capítulo 5 e versículo 10. Diz assim: aborrecem na porta ao que os repreende. Olha só, aqueles que o repreendem, vocês odeiam. Vocês estão com fome? Vocês estão passando sede? Vocês não estão prosperando no trabalho? E quando alguém vai mostrar para vocês o que vocês precisam entender, vocês aborrecem. Irmão, presta atenção nisso aqui. Todas as vezes que você estiver no erro e Deus usar uma pregação, Deus enviar alguém que vá ao seu encontro para te instruir, para com sinceridade te repreender, agradeça a Deus por isso. Porque essa é uma das maiores expressões do amor de Deus por nós. Por isso que em Apocalipse 3,19 ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, diz o texto: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
E nem desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filho. Porque qual é o pai que não corrige o filho a quem Ele ama? Mas, se estáis sem a disciplina, da quais todos sois feitos participantes, és então bastardo, e não filho. Quer dizer que a repreensão que vem de Deus é o método, é a maneira que Deus usa para alertar os seus servos acerca dos erros que eles cometem. O problema é que as pessoas que iam ao encontro deles para repreendê-los eram odiadas. Aí veja, verso 10: aborrecem na porta ao que os repreende e abomina o que fala sinceramente. Ou seja, Deus vai enviar alguém para dizer: sabe por que vocês estão passando fome? Por causa da desobediência. Sabe por que vocês estão passando sede, estão andando à procura de água quando Deus dá de graça? Porque vocês estão em rebeldia. O coração de vocês está duro a ponto de vocês não perceberem que vocês estão errados. Os líderes de vocês são cegos, vocês estão aprendendo o que é errado, mas ao invés disso gerar contrição, quebrantamento e arrependimento, gerava revolta neles. É que está o problema. E a dureza de coração em relação a Deus é manifesta no tratamento com as pessoas. Irmão, nunca alguém que está bem com Deus vai desprezar os outros. Presta atenção só aqui. A prova que você dá que você está bem com Deus não é no culto, é nas suas relações pessoais. Porque se o primeiro mandamento é amar ao Senhor com todo o coração, alma e entendimento, qual é o segundo mandamento? Alguém lembra? Amar o próximo. E quando você lê 1 João 4,20, o texto diz: se alguém diz eu amo a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que está diante dos seus olhos, como é que você vai amar um Deus que você não enxerga? A queixa que o Senhor faz no texto que nós vamos ler, mostra que este povo que se dizia povo de Deus, desprezava o necessitado, desprezava o pobre, desprezava o aflito. E se você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus confrontava a religião judaica, porque eles estavam nos templos, nas sinagogas, com cânticos espirituais, trazendo sacrifícios, trazendo os holocaustos. Acabava o culto, o sacerdote vinha, olhava o homem caído e não ajudava. Aí vinha um levita, olhava o homem caído e não ajudava. O samaritano, que não fazia parte daquele ciclo religioso, foi o que se compadeceu do ferido. E Jesus vai usar este como exemplo de religião. Então olha a acusação que o Senhor faz no verso 10. Aliás, verso 11 de Amós capítulo 5. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, edificarei casas de pedras lavradas, mas nela não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomai resgate e rejeitais os necessitados na porta. Olha o que Deus está dizendo. Que religião é essa? Que culto é esse? Que vida com Deus é essa? Que vocês se reúnem para cantar, vocês trazem sacrifícios, vocês trazem holocaustos, vocês têm cânticos espirituais, mas vocês rejeitam os profetas que eu enviei, vocês não aceitam ouvir verdades sinceras, vocês desprezam os necessitados, vocês afligem os pobres. E é então que agora o Senhor passa a dizer que aqueles cânticos espirituais não davam prazer nenhum a Deus. Versículo de número 21. Agora preste atenção, porque isso aqui é chocante. Versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas. Pastor, que festas são essas? Lua nova, tabernáculo, primícias,
colheitas, Páscoa, aquelas festas que faziam parte do calendário anual judaico, onde eles se reuniam com o propósito de prestar culto a Deus, oferecendo sacrifícios de holocaustos. Então Deus está dizendo, eu fico aborrecido com isso. Olha só, aborreço e desprezo, presta atenção nessa palavrinha que está escrita aqui, ó. Desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ou seja, esse culto de vocês não me agrada, não vejo graça nisso. Aí olha o verso de número 22, aliás, 22, isso mesmo. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Quer dizer, e aí você tem que pensar assim, irmãos, presta atenção nisso aqui. Os sacrifícios que eram oferecidos, em sua maioria, tinha o propósito de fazer a expiação do pecado do pecador, lembra? Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o camarada transgrediu, o que ele fazia? Ele ia no seu rebanho e procurava o seu cordeiro perfeito. Não podia ter patas quebradas, não podia ter enfermidade nos olhos, teria que ser perfeito. Então ele levava, e caso a pessoa não tinha, ela deveria comprar. Então ela levava para o sacerdote que fazia o exame, e então degolava aquele animal, e o sangue que era aspergido dava ao pecador a isenção da sua culpa. Ele estava livre. Só que Deus está dizendo, olha, isso que vocês estão fazendo não gera em mim contentamento. Porque o problema não é a questão de você oferecer um sacrifício, mas é continuar com um coração rebelde. Então olha o que ele está dizendo. Ainda que vocês ofereçam ofertas, holocaustos, manjares, não me agradarei. Agora olha o verso 23. Diz assim, afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Deus está dizendo, para, pelo amor de Deus, para com esse barulho, isso não me agrada, afasta de mim, longe de mim. Para pensar se não é uma coisa séria. O próprio Deus é, não, eu não vejo graça. Vocês podem querer se aparecer, vocês podem querer mostrar talento, vocês podem querer se exibir, vocês podem impressionar a congregação do lado, vocês podem impressionar o ímpio, vocês podem agradar todo mundo, mas eu quero que vocês se afastem de mim com isso. Não tenho prazer nisso, eu desprezo isso, aborreço e desprezo as suas festas. Por que Deus está dizendo isso, pastor? Porque que adianta, irmãos? O povo chegar até Deus e dizer, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas eu odeio o pobre. Senhor, Tu és o meu Deus, é o meu, mas eu não estou nem aí para o necessitado. Pai, Tu és o Santo de Israel, Tu és o meu Criador, Tu és mas eu desprezo as pessoas que me repreendem. Mas Senhor, eu sou, tudo é Teu, tudo é meu, nós somos um só, e é só alegria, mas eu não estou nem aí para a causa dos necessitados. Senhor, eu te ofereço sacrifícios, holocaustos, eu trago os meus dízimos, eu trago as minhas ofertas, eu prego, eu canto, eu tenho a voz mais fina, a minha pregação é a mais impactante. Irmãos, a questão não é o que oferecemos para Deus, a questão é quem somos. E você deve entender que o alvo do Evangelho é atingir o nosso coração e provocar uma revolução no nosso interior. Então não faz sentido nós estamos reunidos num lugar como esse para cantar, para louvar, para engrandecer a Deus, para oferecer dízimos, ofertas e expressar a nossa gratidão com orações, com súplicas, com cânticos, com a pregação, se o nosso coração se recusa a dar ouvidos à voz dele.
se nós rejeitamos a repreensão que vem dele, se nós fecharmos o nosso coração quanto à necessidade dos outros, não adianta nós oferecermos nada. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus vai dizer assim: se você trouxeres a tua oferta, e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai se reconciliar primeiro, e depois você vem e apresenta a tua oferta. Nós precisamos entender que o que Deus quer receber de nós não são sacrifícios. O que Deus quer receber de nós é um coração quebrantado. Por isso que no Salmo 86, vai comigo para o Salmo 86. Salmo 86 é um salmo de Davi. Você sabe que em 1 Samuel capítulo 13, Davi, ele é apontado como um homem com o coração segundo o coração de Deus. Quando em 1 Samuel 16, 7, Samuel vai até a casa de Jessé, os filhos de Jessé vão passar ali, e Samuel imaginou que estava diante do futuro rei, e Deus foi rejeitando um por um, e Deus vai dizer para Samuel: Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. Davi é conhecido pelo inário de Israel, pelos salmos que ele compõe. Então o Salmo 86 é um salmo de Davi, e Davi fala de louvor, de adoração, mas olha que coisa bonita, está escrito aqui, ó, no versículo de número 9. Salmo 86, versículo 9. Diz assim: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Agora o verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, para mim andar no seu caminho, eu preciso aprender, certo? Faz parte de um coração quebrantado pedir sabedoria. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O problema da nossa geração é justamente querer servir a Deus com base em preceitos humanos. O homem estabelece regras, o homem coloca as suas tradições acima daquilo que a palavra de Deus diz. Então as pessoas estão sendo conduzidas por guias cegos, estão andando às cegas. Elas podem achar que estão fazendo aquilo que agrada a Deus, mas foi o homem que instituiu que deveria ser assim, que deveria ter a dança, que deveria ter o ato profético. Foi o homem que estabeleceu que deveria se trazer isso, que tem que cumprir o voto tal, e que tem que fazer a campanha A, B ou C. Então ela faz tudo com aquele cabresto, ela faz tudo com aquela expectativa de que está agradando a Deus, mas ela não tem entendimento. Então Davi está orando: Senhor, ensina-me os teus caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu preciso aprender, ensina-me. Aí ele diz assim: e andarei na tua verdade. Agora olha que coisa linda, a sequência do verso 11: une o meu coração ao temor do teu nome. O que Davi está dizendo? Senhor, que haja uma perfeita harmonia entre o meu coração e a tua vontade. Pronto, é o que Deus quer. Porque se houver uma harmonia entre o nosso coração e a vontade de Deus, qual é o resultado? Quebrantamento. Porque Deus vai mostrar a nós o que realmente somos. Que diante de Deus, como diz Isaías 64, o melhor das nossas obras é trapo de imundícia. E que ninguém tem, por meio da religião, ostentar,
se exibir. Não, porque o contato que nós temos com Deus, a manifestação do Espírito Santo no nosso ser, que trabalha em nosso coração para nos mostrar verdades que sem Ele não conseguiríamos compreender, isso revela, isso traz a nós um quebrantamento. E nós estamos acostumados a ver a manifestação do Espírito Santo através de euforia, de bagunça. Mas o Espírito Santo trabalha para quebrantar o coração humano, para mostrar que se faz necessário uma conversão, uma mudança de conduta. Foi Isaías que no capítulo 55, versículos 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Quando nós entramos num lugar como esse, nós entendemos que o que nos trouxe aqui foi justamente o resgate de Deus à nossa alma. Nós estamos aqui porque fomos tirados das trevas para a luz. Então nós chegamos aqui com conceitos, com preconceitos. Nós chegamos aqui totalmente distantes de Deus. E a pregação do Evangelho tem por finalidade moldar o nosso coração, trabalhar o nosso ser, atuar no centro da nossa personalidade, para que a nossa mente não seja mais uma mente humana. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: vós tens a mente de Cristo. Então Davi, ele diz: Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do seu nome. Agora olha o 12: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Ou seja, para que o Senhor receba o meu louvor, eu preciso aprender a sua vontade, precisa ter uma harmonia entre o meu coração e o temor do seu nome, para que eu ande no seu caminho, para que eu ande na sua vereda. Então entenda, Deus desprezava as reuniões solenes, os sacrifícios de holocaustos que eram oferecidos não agradavam a Deus. Você sabe que Davi, apesar de ter tido a coragem que nenhum dos homens de Saul teve para derrotar o gigante, apesar de vencer o urso e o leão que ameaçavam as ovelhas do seu pai, apesar de Davi ter prevalecido diante das perseguições de Saul, apesar de Davi ter estabelecido o seu reino e ter obtido muitas vitórias para seu povo Israel, Davi não era perfeito. E eu preguei aqui na sexta-feira que um dia Davi errou. E quando Davi errou, Davi agiu para ocultar o seu erro. Ele tramou a morte de Urias ao saber que a mulher estava grávida. E apesar de Davi ser informado acerca do sucesso daquela trama, o texto diz que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi, e contou aquela parábola que você já conhece. Então, como Davi ficou revoltado quando ouviu aquela parábola, Davi disse: esse cara tem que morrer. Então Natã disse: esse cara é você. E quando Davi percebeu que aquele profeta está ali a mando de Deus para confrontar o seu pecado, Davi vai dizer: pequei contra o Senhor. E quando Davi pecou contra o Senhor, o que Davi poderia fazer? Vou pegar um cordeiro mais perfeito que existe nessa pátria, e vou oferecer a Deus um sacrifício, para que Deus receba este cordeiro que está sendo oferecido e me perdoe pela minha transgressão. Davi poderia dizer para Natã: Natã, olha, eu estava quieto, ela que veio se banhar na banheira do meu palácio. Davi poderia dizer para Natã: Natã, quem você pensa que é para me repreender? Mas Davi não faz isso. O que Davi faz? Vai comigo para o Salmo 51, volta aqui. Salmo 51. Davi vai orar. Você conhece o Salmo 51? É um salmo em que Davi tem um coração quebrantado. Sabe, irmãos,
Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é o culto que Deus recebe? É o culto de uma pessoa que é oferecido em perfeito estado. Uma pessoa que não peca, uma pessoa santa a ponto de você não encontrar defeitos nela. Não é isso. Mas é o culto que parte de alguém que tem um coração quebrantado, que sabe que está aqui porque tem problemas, e que escolheu um lugar como esse para dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor faça uma revolução no meu ser. Porque quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu para semear a palavra, e o solo que recebeu a semente é o coração do homem. Então, culto após culto, pregação após pregação, oração, e tudo que nós fazemos por Deus tem por finalidade o Espírito Santo moldar o nosso caráter, a fim de que sejamos parecidos com o modelo ideal, que é Jesus Cristo. Agora a questão é o coração não aceitar isso. Então Davi errou. E quando Davi erra, Davi poderia fazer o que nós fazemos quando erramos: colocamos a culpa nos outros, terceirizamos as responsabilidades, apontamos para o pai, apontamos para a mãe, apontamos para a igreja, apontamos para o pastor e falamos que o problema é a prefeitura. Mas nós temos dificuldade de olharmos para dentro do interior do nosso coração e reconhecemos que nós precisamos de mudança, que nós precisamos pensar diferente, nós precisamos amadurecer. Então Davi, sendo repreendido, olha o que ele vai dizer, versículo de número 15, diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Não foi isso que Deus disse lá no tempo de Amós? Eu não tenho prazer nisso. Afasta de mim tudo que vocês fazem. Aí olha o versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, vamos parar para pensar. Qual é o sacrifício que Deus espera de mim e de você? Um coração pesaroso, um coração arrasado, um coração que não encontra o contentamento na farsa de uma espiritualidade, um coração que conhece aquilo que é, porque ele sabe exatamente o que Deus é. Você tem que pensar assim, irmão. Quanto mais próximo você está de Deus, maior deve ser o seu desespero. Porque Deus vai se revelar a você como Ele é grande, supremo, puro, santo e poderoso. E você vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, o que eu sou? É um coração assim que Deus procura. Por isso que quando você lê o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 18 e o versículo 9, Jesus vai contar uma parábola para confrontar o senso religioso da época. Então ele diz que o fariseu foi ao templo e quando ele vai orar: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, desonestos, adúlteros. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu sou uma pessoa admirável, eu vivo para ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí Jesus conta que um publicano nem ainda ousou olhar para cima, mas ele batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Jesus conclui a parábola dizendo que o que saiu justificado foi aquele que entendeu quem ele é diante de Deus, e não o religioso, e não aquele que se exalta diante de Deus, e não aquele que ora em pé porque ele quer os holofortes, não aquele que usa a sua religião através de um exibicionismo, quando na verdade é uma hipocrisia pura, porque apesar de estar ali com aquela capa de religiosidade, com aquela pregação maravilhosa, com aquele perfeito louvor, não está nem aí para a necessidade do outro, não aceita ser repreendido, tem orgulho no coração. É esse que Deus diz: afasta-te de mim o intrépido dos teus cânticos.
Então Davi está dizendo: Senhor, se o Senhor se agradasse de sacrifício, o Senhor faria. Aí ele diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Lembra daquela palavrinha do texto de Amós? Quando Deus diz: eu desprezo os teus sacrifícios. Agora olha que Davi diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus precisa enxergar em mim, não é uma intelectualidade teológica de um pregador estudante. Deus não precisa encontrar em você a pontualidade de estar em todos os cultos e fazer todas as orações e ler todos os capítulos. Não, Deus precisa encontrar em você um coração quebrantado. É o que Davi diz: um espírito quebrantado, ou seja, por baixo, arrasado, pesaroso, arrependido. Por isso que lá nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que Jesus cita, qual é? Você lembra? Bem-aventurados os pobres de espírito, que é aquele que reconhece as suas falências espirituais. É aquela pessoa que pensa: Senhor, se eu reunisse todas as minhas forças, todas as minhas virtudes, tudo que eu tenho de melhor para te oferecer, eu ficaria frustrado, porque eu não tenho nada para te oferecer. Eu preciso ser transformado. Senhor, eu não aceito ser quem eu sou, eu não quero ser como sou, eu não quero viver, eu preciso que o Senhor faça uma revolução em mim. Por isso que no versículo 10 Davi vai orar dizendo: cria em mim um coração puro, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Meu irmão, quem está falando isso aqui é o rei, o cara que compôs os salmos, o cara que tangia a harpa, e os demônios na parte que atormentavam Saul eram expelidos. É Davi que está dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Porque Jesus diz: bem-aventurados são os limpos de coração. Então olha que coisa interessante, irmãos. Davi era um adorador, um homem com o coração segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele era rei? Porque ele derrubou o gigante? Não, porque Davi tinha um coração quebrantado. Deus se agradava de Davi porque Davi não tinha dificuldade de reconhecer quem ele é. E quando nós olhamos para a história, nós chegamos à conclusão que naquele período de tempo em que Jesus exerceu o seu ministério terreno, a sua maior oposição não foi o diabo. Por que os demônios, Jesus dizia: sai, acabou a história. O problema, a maior parte dos problemas que Jesus enfrentou, foi justamente com a religião. Porque os fariseus, além de serem zelosos da lei, e isso não é um problema, o problema era a interpretação equivocada dela, eles ainda tinham as suas tradições. E o texto que nós demos de Isaías capítulo 29 é na verdade uma profecia para os tempos de Jesus, onde os religiosos, eles questionavam os discípulos de Jesus, porque eles colhiam espigas nos dias de sábado. Eles questionavam Jesus, porque Jesus libertou uma mulher que há 18 anos era oprimida num dia de sábado. Então eles ficavam o tempo todo questionando aquilo que Jesus fazia, mas tendo como base a tradição dos homens. E lá no capítulo 15 de Mateus, eu quero que você vá comigo até lá. Está tudo bem aí, irmão? Mateus capítulo 15. O que está acontecendo aqui? Por causa da tradição dos anciãos, eles vão questionar Jesus pelo fato dos seus discípulos comerem sem lavarem as mãos. Eles vão se sentir ofendidos, porque a tradição diz que eles tinham que comer depois de lavar as mãos. Então eles vão dizer: olha, os seus discípulos estão ferindo as nossas tradições, porque eles estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus vai mostrar que eles estão colocando as tradições acima das leis.
e assim estão transgredindo as leis com as suas tradições. E é aí que Jesus vai dizer que todo aquele ativismo religioso deles era uma hipocrisia. Capítulo 15, versículo 1, vou ler rapidinho. Diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois que não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldizer o teu pai e tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor? O que poderias aproveitar de mim? Este não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. No conceito que eles tinham, porque o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias. Então eles acreditavam que ensinando os pais acerca da necessidade da oferta ao Senhor, eles já cumpriam este mandamento. Jesus vai dizer não. Então, por causa das suas tradições, eles invalidavam a lei de Deus. Agora, olha o que está escrito no versículo de número 6. Diz assim: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Agora, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora, olha o versículo de número 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos... Eu leio e você repete, vamos lá. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Essa adoração que parte desse ativismo religioso é vã, não presta para nada. Por quê? Porque ela tem origem em preceitos que são de homens. Por isso que Davi dizia: Senhor, ensina-me, porque para mim importa é adorar de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Porque João capítulo 4, versículo 23, Jesus vai dizer assim: Deus é Espírito, e o que importa é que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Estes são aqueles que o Pai procura. O problema é que os preceitos humanos, na tentativa de ajudar a Deus a santificar o povo, criam regras. Você quer exemplos? Não pode usar calça. Homem não pode ter barba. Não pode, mas está pondo brinco? É do diabo, não pode. São preceitos humanos. São ideias que nasceram no coração do homem. Tudo que, eu já citei isso tantas vezes, não vou citar de novo, mas aquilo que nasce no laboratório do coração do homem, que cria métodos, que proíbe em nome de Deus, que promete em nome de Deus, que diz que se você trazer isso, você vai ter aquilo. Isso são preceitos humanos. E Jesus está fazendo uma denúncia aqui, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então aquela adoração que é criada por estímulos humanos, é uma adoração que profere palavras, é uma adoração que traz sacrifícios e holocaustos, mas o coração deste povo está longe de mim. E o que nós vemos, irmãos, na religião dos dias atuais? O povo que frequenta a igreja é um povo mesquinho, é um povo melindroso, que se você chega por irmão e diz assim: irmão, por favor, não faça isso não vai te fazer bem. Vamos mudar de igreja, pastor. Porque esse pastor aqui, que ele pensa que é para me repreender? As pessoas não aceitam ouvir verdades, irmãos, porque as pessoas aprenderam a procurar aqueles que falam o que elas querem ouvir. E nos dias atuais você pode ser processado por falar que a homossexualidade é pecado.
e que Deus abomina casamento homoafetivo. Mas as pessoas estão querendo, e hoje em dia já até existem lugares onde as pessoas se reúnem, e com o marido, a esposa com a esposa, e uma bagunça, e eles criaram a própria igreja, e eles oferecem a Deus louvores, ofertas, sacrifícios, e Deus está dizendo, não tem nada a ver com esse negócio. Está entendendo? E o próprio Deus, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe. Sacrifícios Deus não se agrada. O que Deus se agrada é um coração quebrantado. Se você chegar aqui na igreja e você ouvir uma pregação e você não parar para pensar em você, irmão, me fala, porque talvez eu estou pregando errado. Porque você precisa parar, olhar para você e pensar, Senhor, se eu não tivesse falado o que eu falei, não teria acontecido essa briga. Se eu não tivesse me intrometido, não teria tido problema. Eu deveria admitir os meus erros, eu deveria assumir as minhas responsabilidades, eu deveria confessar o meu pecado, eu deveria assumir que na verdade sou eu que preciso ser um pai melhor, um esposo melhor, um servo melhor, um patrão melhor, um pastor melhor, um amigo melhor, porque o Evangelho sempre vai fazer com que a luz de Deus venha na sua mente para mostrar que o que Ele quer tratar é o seu coração. Caso contrário, não vem no culto, irmão, não precisa. Caso contrário, a gente fecha a igreja, porque não precisa. Imagine todos nós reunidos aqui numa noite de domingo, para prestar um culto a Deus, para louvar, para cantar cânticos espirituais, para ouvirmos a palavra, e Deus dizer para mim e para você, aparta-te de mim o intérprete dos teus cânticos. Então Deus espera olhar para mim e dizer, esse cara erra demais, esse cara é chato, esse cara, mas ele tem um coração quebrantado, ele sabe ouvir, ele entendeu que o problema é ele sabe que precisa mudar, ele entende que precisa de uma conversão, ele sabe que ele precisa assumir os seus erros, amadurecer, crescer, buscar cada dia mais. Então quando Deus olha para nós, Ele quer encontrar o resultado do seu investimento. Porque o Espírito Santo trabalha moldando o nosso ser, moldando o nosso caráter. E entenda, o que lá nos dias de Isaías, como também no capítulo 15 de Mateus, o que Jesus está confrontando é uma farsa chamada religião. Agora entenda, o sentido, ou o significado de religião é religar. Religar, esse é o significado de religião. Porque o pecado desligou o homem, afastou o homem, correto? Quando você lê 2 Coríntios 5,18, o texto diz que Jesus com o seu sacrifício nos reconciliou com o Pai. Então a finalidade da religião é nos ligar em Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho para isso, eu sou a verdade para isso, eu sou a vida para isso. Agora, se nós estamos ligados em Deus, existem as evidências. Quais são? O cuidado com os pobres, a ajuda aos irmãos que caíram, a sensibilidade que nós temos em perceber que alguém precisa de uma ajuda, de uma oração, de uma visita, de um abraço, de uma palavra amiga. E o que nós vemos hoje na igreja? Egoísmo. Cada um olha para o seu próprio ventre, cada um busca a Deus para crescer e prosperar cada vez mais. E o mercado da fé prometendo usos e fundos, e a propaganda indo cada vez mais longe, e as igrejas enchendo aos borbotões, quando na verdade a consciência, o coração continua endurecido. Não, irmãos, Deus quer que você volte no culto seguinte, senta nessa cadeira e diga, eu estou aqui mais uma vez para ser tratado por Ti. Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar, mas eu quero que o Senhor abra o meu entendimento para que eu possa compreender a Sua vontade. Eu quero sair daqui, eu quero ir embora para minha casa ciente que o Senhor recebeu cada uma das canções que saíram dos meus lábios, que partiram do meu coração, pois o Senhor não despreza um coração quebrantado. Então, irmãos, é uma lição para mim e para você, porque você tem que entender
que nós nos reunimos para prestarmos um culto como um corpo, mas nós também estamos prestando um culto individualmente. Então, quando nós nos reunimos, nós precisamos entender que Deus, Ele examina o nosso. Não adianta eu querer quebrar o pau com o irmão e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem falar com ele, e querer que ele morra e vir aqui cantar hinos de louvor, porque diante de Deus eu sou homicida. Entende? Por isso que quando nós viemos aqui ouvir a palavra, nós entendemos. Quando você lê, aliás, vamos lá rapidinho, sei que seu coração está bonzinho hoje. Romanos 12, procura aí. Já estou terminando, de verdade. Romanos 12, versículo 1. Paulo está falando de consagração, beleza? Aí diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está dizendo, olha, quando você for se apresentar a Deus, você está fazendo uma oferta, você é um sacrifício. Então ele diz, então você se apresente como um sacrifício vivo. Qual é o sacrifício que Deus aceitava? Um sacrifício sem mácula, um sacrifício sem mancha. Então eu tenho que me preparar para um culto. Senhor, eu estou indo te louvar, eu estou indo te exaltar, eu vou, não é porque a minha cultura me ensinou, porque hoje em dia as pessoas dizem, irmão, eu vou no culto, você vai no culto? Não, eu vou lá receber minha bênção. Irmão, eu vou lá porque Deus tem uma vitória. Não, irmão, nós vamos no culto porque Deus anulou a nossa condenação. Nós vamos ao culto porque esse é o lugar que Deus preparou para nós nos reunirmos e exaltarmos a sua majestade santa. Então eu mostro para Deus que eu reagi ao sacrifício que por mim foi feito, através dos frutos que eu vou produzir. Então quando eu venho cultuar a Deus, eu examino minha consciência. Senhor, eu vou, mas eu quebrei o pau com meu pai. Tá bom. Ô pai, eu queria te pedir perdão, eu acabei me exaltando, falei algumas bobagens, você me perdoa? Ô filho, eu te perdoo. Vou cultuar a Deus. Se nós fizermos isso todos os dias, irmão, nosso coração não tem espaço para mágoa, nosso coração não tem espaço para rancor, nosso coração não tem espaço para ressentimento. O mundo é assim. Por isso na sequência do texto, olha o 2, ele diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que ele diz não se conforme com este mundo? Porque o mundo é assim. Como? Rancoroso, vaidoso, avarento, presunçoso, briga para ter um pouquinho mais, só pensa em si, orgulhoso, presunçoso, soberbo, arrogante. E Paulo diz, não se conformem com isso, mas transforme essas coisas. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, seja diferente, faça diferente, viva diferente, porque Deus vai se agradar. Você vai se oferecer a Deus, ou seja, o culto começou. Senhor, eu estou oferecendo a Ti o pouco que eu tenho, mas com toda certeza é o suficiente para que o Senhor demonstre a sua glória, transformando o coração deste pecador arrependido. Ponto. E aí você tem que pensar o seguinte, eu estava falando de religião, mais um texto, rapidinho, prometo. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Versículo 27. Só para a gente terminar aqui. Aliás, versículo 26. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. Aí ele diz no verso de número 27, no 26, se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração, a religião deste é vã. Aí no 27 ele diz, a religião pura
e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas, e guardar-se das corrupções do mundo. Sabe o que Tiago está dizendo? A religião verdadeira, o verdadeiro sentido de nós estarmos ligados em Deus é cuidar do necessitado. Porque quando ele diz órfãos e viúva, ele está se referindo a todo tipo de pessoas desprovidas de recursos. Ele está dizendo: a verdadeira religião consiste em amar o próximo como a si mesmo, em ajudar o necessitado, em se solidarizar com pessoas que precisam de ajuda. E aí ele diz: se guardar das corrupções do mundo. Então, quando nós nos reunimos para orar, para buscar a Deus, para cultuar a Deus, Deus sonda o coração de todo mundo, irmãos. E Deus, Ele sabe por que eu prego, por que você ouve, por que você veio, por que Ele me levantou, o que eu quero, o que você quer, onde eu quero chegar, o que você quer ter. E o que Deus quer é encontrar uma harmonia entre o seu coração e a vontade dEle. É o que Davi diz no Salmo 86. Ensina-me e eu te louvarei, ensina-me e eu te seguirei, e que haja no meu coração o temor do teu nome. É isso. Não precisa gritar muito, não precisa falar baixinho, não precisa pular, não precisa rodar, não precisa chamar atenção. Não, Deus, Ele quer encontrar corações quebrantados. Ele está à procura de pessoas que entenderam que precisam passar por uma metanoia, por uma transformação, para que ela seja, num tempo futuro, um instrumento usado por Deus para que o Evangelho continue a ser propagado. Todo mundo entendeu isso? Então, irmãos, todas as vezes que você vier no culto, faça o que Paulo escreveu: examinai-vos a vós mesmos e sabeis se permaneceis na fé. Ou seja, eu tenho que olhar, porque senão eu posso estar aqui pregando para você, mas vivendo totalmente distante daquilo que Deus quer que eu viva. Isso já aconteceu e você sabe. Se eu não tomar o devido cuidado, eu vou mergulhar num mundo de hipocrisia religiosa e vou nadar de braçada nele, a ponto de não aceitar correção nenhuma, a ponto de me sentir o dono da razão, a ponto de olhar para os meus caprichos, para as minhas vaidades, e enquanto eu imagino que Deus está feliz da vida comigo, Deus está dizendo: cala a boca que eu não te suporto. Então, eu queria que você pensasse nisso. Talvez Deus trouxe aqui para dizer: cara, você veio aqui para pedir tanta coisa, mas você não entendeu o que você realmente precisa. Você veio aqui com uma lista de desejos, de petições, de preces, mas o que eu quero que você entenda é que você precisa mudar um pouco o seu temperamento, a sua disposição em buscar a Deus, a sua vida de oração. Eu não queria terminar de pregar, está tão gostoso, mas vamos ficar de pé.